Porque alguns deles eram financiados pela Prevent Senior. E a Prevent Senior ganhou muito dinheiro, porque é um convênio para idoso. E eles ganharam muito dinheiro. Eles recomendavam cloroquina e aí eles recomendavam que os deputados, os políticos, as pessoas que eles patrocinavam faziam isso. Então tudo é uma questão de lucro, tá ligado? Então a gente precisa sempre tentar entender esse outro lado da política, tá ligado? Que o cara não faz necessariamente por uma questão ideológica. Muita parte da direita não é só ideologia, é grana no bolso, mano. É grana no bolso, tá ligado? E aí ele sempre vai atender o interesse do mercado. O que o mercado quer? Tá ligado? Quais são os interesses? É difícil. Você vê que mesmo os partidos de esquerda, é difícil eles pularem 5% na 6x1. Contra 6x1, na verdade, né? Tem o PSOL, que pula sempre, desses partidos mais institucional, mas até o PT. É uma luta que eles falam, vamos deixar pra lá, não vamos mexer muito nisso, deixa em off, tá ligado? Porque vários setores do PT são financiados pela burguesia. O Luiz Carlos Prestes falava isso, que o PT não é nada mais, nada menos do que um partido burguês, mano. Isso. Depois dá uma olhada no conteúdo dele, Humberto Matos, mano, ele é monstro e sabe o que eu acho mais foda? É que ele fala a língua dos economistas, mano. Então, tipo assim, ele desmonta os caras com o argumento dos próprios caras. Então, porque tipo assim, toda vez que você pensa, porra, em economia, só vem na cabeça um cara de direita. Um cara de direita, um liberal, que vai falar essas coisas que então. Mas eu não conheço, tá ligado? Mano, o Humberto é muito bom em economia, mano. O Humberto João também. Mas essas coisas, por exemplo, de austeridade, de contas do governo, do Estado em dia, e não ganha, não pode gastar mais que o Estado lucra. Mano, eles fazem parecer que o Estado, tipo eu, tipo você, tá ligado? Administra a nossa casa. Eles não se ligam que, tipo assim, existe uma diferença brutal. E aí você vai ver todos os países da OCDE, que são os países mais desenvolvidos do mundo. Estados Unidos, Alemanha, França, Alemanha, mano, enfim, todos os países, nenhum deles, mano, tem déficit fiscal, tá ligado? Nenhum deles. Eles querem colocar aqui no Brasil pra manter, tipo, o Brasil sob controle, mas nenhum deles trabalham dessa forma, tá ligado? E aí, tipo, da onde se corta? Nunca se corta, vamos taxar os ricos, vamos aumentar o imposto das empresas. É sempre no nosso, é sempre na população, tá ligado? É sempre no mais pobre. É o exemplo que eu dei do Haddad. Mano, o governo Lula taxando blusinha e uma coisa, tipo assim, que é extremamente mal visto, mas pra agradar o mercado. Isso aí foi a pior coisa que aconteceu, assim... Na minha opinião, tipo assim, que veio a público... Então, o Lula só não se lascou porque o Bolsonaro é muito burro e só faz coisas que prejudicam ele próprio, tá ligado? Sim, se eu não tivesse tido o 8 de janeiro, e se não tivesse tido o escândalo agora, que foi isso que ele fez, de chamar o Trump pra taxar o Brasil, o Lula não ia se reeleger. Não só isso, mano. Tipo assim, pensa que se ele aceita só o pedido da Pfizer, ele não tinha saído. Não tinha saído. Tá ligado? Tipo assim, a gente começou a amar o Dória. Tá ligado? Mano, teve um certo momento na pandemia que eu comecei a sentir saudade do Temer. Não, eu acredito. Doideira. Mas é que assim, era uma coisa que até hoje eu não entendo 100%. Existe o lado que eu falei pra você, que a Prevent Senior e várias outras empresas financiavam ele, mas é um negócio que eu acho que às vezes beira a teimosia, porque não é possível. Você ligava a TV e você via. Eu tenho uma conhecida que ela ia casar na época da pandemia, acabou que ela teve tendo que remarcar, e numa semana morreu a avó, a tia e a mãe. Tá ligado? O casamento dela foi muito foda que aconteceu depois, porque ela colocou o retrato das 3. Mas pensa, em uma semana você enterrasse as 3 pessoas, tá ligado? E, mano, por teimosia. Foi um bagulho de teimosia, tá ligado? Dele. Não foi um bagulho tipo de... não tem dados. Não, era uma teimosia, assim, pura e simples, mano. Tipo, você ligava a televisão, você via as pessoas morrendo, as pessoas desesperadas, e ele eu não quero a vacina, não vai ter vacina, desincentivando a vacina. Teve deputado bolsonarista que proibia que entrasse no gabinete dele usando máscara, tá ligado? Tipo, beleza, se você quiser se contaminar, você se contamina, mas deixa eu usar uma máscara. Não pode. E teve isso também, isso foi um grande fator, tá ligado? Mas mesmo assim foi apertado, tá ligado? Foi apertado a eleição. E ele poderia muito bem ter ganhado, mano. Eu vou colocar sua cerveja aqui. Tá bom. Foi muita tentativa de, tipo, negar uma certeza, Negar uma certeza, mano. Mas é que assim, novamente, é o que eu sempre falo, eu não acho que todo mundo que vota no Bolsonaro é mal, ou eu acho que ele captura um sentimento que é genuíno, mano, de raiva. Tem muita gente com raiva. Só que aí que tá, o capitalismo, ele pega a sua raiva e ele sempre coloca no outro, no negro, no nordestino, no imigrante, na população trans, e nunca no problema real.
É sempre o outro e nunca a burguesia, tá ligado? As pessoas realmente, elas estão passando mais necessidade. Você sente, você vai no mercado, você vê que o preço das coisas aumentou. Mas isso não é por causa que tem mais gay na rua ou mais trans. Mas o capitalismo, ele precisa desse espantalho para que as pessoas fiquem olhando aqui pensando assim, o maior problema da minha vida é que supostamente um homem, e aí aqui entre muitas aspas, né, uma pessoa trans vai usar o mesmo banheiro que a minha filha. E esse não é o real problema. Isso não muda nada na sua vida. E ele, aqui no Brasil é a comunidade trans o maior alvo, mas, por exemplo, na Europa são os imigrantes, mano. Eles, todos, tá tendo uma ascensão da extrema-direita pelo mundo e o partido, né, que seria o que é o partido nazista alemão, ele tá em franca ascensão e qual é o principal alvo do ódio dele? Os imigrantes, mas não é essa a real causa, tá ligado? É o capitalismo, mano, é a exploração cada vez mais aguda, tá ligado? Cada vez mais doída, mano. E É que a gente sempre teve essa ideia, tipo, meio nacionalista, né? Tipo, dos skinhead, uma parada mais skinhead. Tipo assim, você saiu do Nordeste pra trabalhar aqui, volta pro Nordeste, tá ligado? E aí aqui você vai, mano, se fuder. E é a mesma fita. Aí, tipo, pô, você veio do Japão pra montar um mercadinho aqui, tá ligado? Mas não é... Lá na Zona isso, Norte tá tem muito boliviano. E aí eu vejo de várias pessoas, assim... Eles falam assim, esses bolivianos vindo pra cá. O Brás mesmo é tomado por boliviano. Eles estão roubando os nossos empregos. E muitas vezes as pessoas que estão lá estão em condição semi-escrava, tá ligado? Ou de escravidão mesmo, escravidão real. E aí, tipo assim, é aquela velha questão. Você mira nesse problema e esquece do problema real. Eu não conheço ninguém que queira trabalhar como costureira, como uma mulher boliviana trabalha. Assim como quando a gente vai para os Estados Unidos, os brasileiros são maltratados e os americanos falam assim, estão roubando os nossos empregos. Pergunta quantos americanos querem fazer serviço braçal, querem fritar hambúrguer na chapa o dia inteiro. Não querem. Então, esse é a grande questão. E aí você vê, o Trump ele usa desse artifício. O problema é o imigrante, ele deportando. Mas para não falar que os Estados Unidos não tem saúde pública, tá ligado? Os Estados Unidos tá colapsando, que comprar um imóvel é muito difícil, que tem centenas de pessoas vivendo em carro, tá ligado? Tem um cara que ele fez um vídeo, ele mora num carro, mano. Imagina, você morar num carro, tá ligado? Porque, tipo, lá se toma, mano, a saúde lá é absurda. Teve um tiozinho que ele entrou com Covid, e aí, né, no hospital, ele não tinha escolha de não entrar, ele entrou e quando ele saiu, ele tinha uma conta de 1 milhão para pagar, mano. Nossa. A indústria farmacêutica nos Estados Unidos ganha muito dinheiro, porque lá as pessoas se automedicam, porque é mais fácil do que você ir no médico. Se você quebrou um braço, tem pessoas que remendam um braço em casa, tá ligado? Porque é caríssimo, mano. É muito caro, de verdade. E é por isso que a indústria farmacêutica e os hospitais de rede querem fazer a mesma coisa no Brasil. Aí fazem o desmonte do SUS, tá ligado? É óbvio que o SUS precisa melhorar. Mas, mano, ele ainda é melhor do que a melhor opção que a gente tem lá fora, tá ligado? Porque ele é universal, ele é gratuito, mano, ele te dá remédio, tá ligado? Teve um jornalista que trampa pra BBC, ele fez uma matéria essa semana falando disso, tá ligado? Que ele bateu a cabeça no carro e aí ele desmaiou, acharam ele e levaram ele pro SUS. E aí ele tava contando, mano, eu fiquei abismado, porque me trataram mó bem e não me cobraram nada. A conta foi tipo R$0, tá ligado? E eu acho que, tipo, a gente tem que fazer essa defesa. É óbvio, existem coisas pra melhorar, mas fazer a defesa, mano. Porque se não houver o SUS, talvez você, a gente consiga pagar um hospital. Mas pensa num cara, sei lá, que tem 6 filhos e mora de favor e ganha um salário mínimo. Como que esse cara vai pagar, tá ligado? Ele não vai pagar, mano. Ele não vai levar as crianças no médico. Tem até um caso anedótico bastante engraçado, que é da série Todo Mundo Odeia o Chris. Que aí ele fala assim, tudo pro meu pai era dar remédio pra gente, dar xarope. Por que o Júlio estava dando xarope? Porque ele não tinha dinheiro pra pagar, tá ligado? Sim. Essa série é muito doida, porque ali tem várias críticas foda e o pessoal só pensa no lado da comédia, tá ligado? Que é um puta lado, é muito engraçado. Eu também dou risada, mas ele tem várias críticas. O próprio fato do cara tá sempre noiado com grana, tá ligado? Não é porque ele é muquirana, é porque ele é um trabalhador fudido que pensa, se eu gastar mais aqui, a minha família vai passar fome. É isso mesmo. O fato deles reciclarem roupa, enfim, N coisas. A gente tava falando do bagulho do Brás, mano, eu tenho cliente de todo tipo, né, mano? Eu vou ter os PM, eu vou ter os ladrão, eu tenho os bolivianos, tá ligado? Aí, pô, esse pessoal que trampa no Brás, tá ligado? Eu tenho um cliente que tem loja lá. E ele falou, tipo assim, mano, eu perguntei sobre aluguel, né? Ele falou, tipo assim, ó, o aluguel é tanto mais 3 mil todo mês. Aí eu, tipo assim, como assim mais 3 mil? Aí ele falou, não, porque esse é o dinheiro, tipo, já fechado da milícia. Se não então pagar. Você tem que dar, tá ligado? Porque, tipo assim, a gente vende as blusinhas da Shein, tá ligado? Então, tipo assim, você vai pagar o aluguel mais 3 mil. E aí, o que isso garante? Garante que esse policial não venha te roubar. Não vai, tipo, tomar seus bagulhos e levar embora. Mas vai ter dia que esse policial não vai ser o plantão dele lá. Vão mandar uma equipe nova. E aí? Aí esse policial liga pra gente,
e fala assim, ó, amanhã não abre a loja. Aí se a gente abrir a loja, a gente perde tudo. Então, tipo assim, mano, olha que bagulho, já tem... É uma corrupção total do bagulho, Tem uma né, corrupção mano? e tipo assim, ó, que é... Todo mundo sabe, tá Acordado, ligado? tá ligado? Todo mundo sabe, todo mundo entende que existe essa corrupção e aí, tipo assim, é foda, porque a polícia ela se tornou uma instituição que ela, ela se autoprotege e não tem como você investigar ela, porque quando acontece alguma bucha com um policial, quem julga ele é o STM. Então, tipo assim, no máximo o cara sai da rua. Para de fazer trabalho. Isso quando para, né? Por exemplo, a gente tem o caso a gente tem o caso do massacre do Carandiru, que todos os policiais estão de boa, ninguém pegou um dia de cadeia. 0 dias de cadeia, tá ligado? Eu tô fazendo um roteiro sobre isso pro canal do YouTube, e aí eu tô, mano, mergulhei nisso e, tipo assim, mano, é uma brisa doida, porque eu achava, tipo assim, quando eu era mais novo, eu pensava assim, mano, sei lá, né? Tipo, bandido bom é bandido morto. Primeiro, mano, a maioria do pessoal que tava lá no Pavilhão 9 era réu primário aguardando julgamento. Então é bastante provável, 70% das pessoas que morreram estavam aguardando julgamento. É bastante provável que tivesse ter gente inocente ali no meio. Primeiro ponto. Não era o pavilhão dos estupradores, como todo mundo fala, mas morreu estuprador. Era o 5, tá ligado? Nem era o 9. Mesmo assim não seria aceitável matar, mas o 9 era de moleque primário, tá ligado? Até por isso que deu a confusão, que deu a criaca. Porque se fosse um pessoal mais experiente, como ficava no 8, nem teria acontecido. Segundo, a polícia não entrou pra conter a rebelião. Porque nesses casos o padrão é se corta a água, se corta a luz, deixa eles lá sem comida. Daqui a pouco eles param. A polícia entrou pra matar, com um cachorro, com metralhadora. 111 pessoas morreram pelos números oficiais, os presos falam que foi muito mais, 250 pra mais, porque tem muita gente que saiu ferido e nunca mais voltou. E os números oficiais só falam dos mortos, não falam de ninguém ferido. Então, tipo assim, nunca mais voltou. E aí, qual que é a fita? O direito entendeu que não tem como saber por exemplo, se o PM Zezinho atirou no Pedro Joãozinho, então eu não posso culpar um PM pela morte de outro. E aí, como não tem como saber, porque todo mundo entrou de toca ninja, ninguém vai preso. E estão todos na corporação. E aí, quando acontece qualquer coisa dessa, ele só sai da cadeia e vai ser... E só sai da rua e vai fazer serviço interno. Isso quando sai, tem um monte de policial, mano, com BO gigante nas costas. E aí cria uma sensação de impunidade. A polícia não serve ao povo, tá ligado? Mano, algumas pessoas quando vê a polícia vão se sentir protegidas, mas a maioria, mulher, negro, vê a polícia já se treme todo. Ó, nesses bagulho que, tipo assim, ó, não se fala, tem um caso que aconteceu de um cara que eu conheço, tá ligado? Assim, ó, ele já vai fazendo as merda Já pensando no que ele vai falar. com as desculpas, tá ligado? Com certeza tipo da assim, impunidade. Não vai dar nada. Não vai dar mano, nada. Tá aí de boa, tá ligado? Mas e é muito louco, né? Porque era um pastor. Agora imagina se um militante comunista bate no pastor, o escândalo que ia ser. Nossa. Porque a principal fala da direita é que os comunistas odeiam os evangélicos. Quando na verdade quem odeia os evangélicos são a própria direita. A polícia matou um cara com a Bíblia na mão. O cara tava voltando do trampo com a Bíblia na mão, mas era preto, a polícia se foda. Pipocou o cara. Você não vê um pastor, Silas Malafaia, André Valadão, Marco Feliciano falou um A. Tá ligado? Um A. Aí, tipo assim, quando a gente fala, a gente só quer que o Estado seja laico, tá ligado? A gente nós comunistas não queremos acabar com a religião. O Lenin tem uma fala que é muito foda, que ele fala, eu não me importo pra onde o trabalhador acredita que ele vá depois da vida, depois que ele morre. Eu me importo com o que ele faz enquanto ele está vivo, tá ligado? Mano, isso pra gente não é relevante. Eu conheço comunistas que são evangélicos, que são de religião de matriz africana. Eu sou ateu. Isso não é relevante pra gente. O relevante é que a gente se engaje, mas a religião evangélica ela tem muito eco porque ela é uma religião que ela é usada pra controle. Se você tá sem trampo e você é crente, o que você faz? Você ora, tá ligado? Sim, você não se revolta. Se na sua rua, tá ligado, é uma merda, você não reclama. A própria Bíblia fala, você tem que orar pelos seus governantes. Então você não vai, tipo, se rebelar contra aquilo. Você vai atribuir tudo ao plano espiritual. E é óbvio, tudo bem você acreditar, mas você precisa também fazer alguma coisa no plano físico, tá ligado? Pra que as coisas realmente mudem. E ela é uma ótima forma de controle. Fora o que eu vi, tá ligado? Minha mãe é evangélica, na igreja dela, uma irmã foi expulsa da igreja porque votou no Lula. Era uma irmã nordestina que foi muito ajudada. Foi muito ajudada pelos programas sociais, o Bolsa Família, e aí ela falou, pastor, eu não consigo. Eu não tenho como falar, minha vida melhorou muito no governo Lula. Aí o pastor falou, bom, quem não votar no Bolsonaro está fora da igreja. Ela bateu o pé. Ela poderia também ter falado, no voto secreto, mas ela bateu o pé e ela foi expulsa da igreja. E é muito comum, quando eu era evangélico, quando eu ia na igreja também, eu cansei de ver o pastor fechando com um candidato e ele levava esse cara no culto de domingo e falava, todo mundo vai votar nesse cara porque esse cara é o escolhido por Deus e é ele que vai fazer. O Malafaia fez isso com o Bolsonaro. E aí é muito louco, o Malafaia fala assim, Deus está me revelando que você vai ganhar, e o Bolsonaro não ganhou.
tá ligado? Então talvez ele não tenha tanto Deus assim. É igual o Cabo Daciolo. Mas ele fecha. Então, é igual o Cabo Daciolo. Mas ele vende. E aí, assim, é muito difícil esse argumento, porque eu troco várias ideias com a minha mãe de política, e aí... Mas como que eu falo pra ela? Porque o pastor dela falou pra ela que o Lula é o diabo e o Bolsonaro é de Deus. Como que você argumenta logicamente contra isso? E aí eu passei vários anos brigando com ela, e a estratégia que eu usei foi os pontos que a gente concorda. O meu padrasto, ele é porteiro. Então, o que eu faço? Eu chego nela e falo, porra, foda, né? Domingão, Romildo lá trampando, né? E ele só vai ter uma folga na semana, né, mãe? Nossa, você nem fica mais com ele, né? Não seria bom se ele folgasse mais um dia? Ela, nossa, seria. Ó, tem uma galera aí com uma campanha de ter mais uma folga por semana, de repente ser até três dias. Ela, mas como que funcionaria? Ia fechar lá a portaria? Fala, não, o patrão dele ia tirar um pouco do lucro e contratar mais um funcionário, para não ficar explorando só os dois, pobre coitado que se reveza, porque na portaria onde ele trampa é condomínio de boy. E ele só pode ir embora se outro cara chegar. Se outro cara não chegar, ele tem que ficar lá. Se der algum chabu, teve um dia que o cara tava indo trabalhar, mano, e deu um chabu, o busão do cara quebrou, ele teve que ficar 3 horas a mais, tá ligado? Tô ligado. E aí depois ele se acerta com o cara. Mas Minha mãe é porteira. Então, você tá ligado como funciona. Não pode. Se não sai alguém pra render, só que aí, em vez de. É aquela ideia que a gente tava trocando. Em vez de eu chegar pra mim e falar assim, não, mas porque comunismo, não sei o quê. Não, eu cheguei naquilo que a gente concorda. E aí eu trouxe, tá ligado, o cavalo de Troia pra ideia dela e falei, ó, é essa galera que tá defendendo. Ó, e esses deputados aqui que você tá falando, olha o que o Nicolas falou, mãe, olha. Ele falou que não, que a escala 6 por 1 é coisa de quem não quer trabalhar. Olha, o Romildo trabalhando de domingo, o cara falando um negócio desse. Ela, ele vacilou, né? Tá ligado? Essa é a estratégia que a gente tem que ter, tá ligado? Não adianta a gente querer bater de frente naquilo que as pessoas discordam. É a fé dela. A todo momento ela é. Mano, a minha mãe é crente a vida toda, ela tem 60 anos. Como que eu vou chegar pra ela e falar tudo que o seu pastor tá falando tá errado e tudo que eu tô falando, e esses caras aqui, tá ligado? Comunistas, todos tatuados, ateus estão falando tá certo. Não, vamos pegar naquilo que a gente concorda. E aí chegar nesse ponto. O foda é que muitas vezes a gente não tem essa paciência, tá ligado? E isso é uma crítica que eu faço à esquerda. O primeiro sinal de discordância, a gente fala, você é burro, você é ignorante, você não sabe nada, eu sei tudo, eu li todos esses livros. E aí a gente perde o povo, tá ligado? Porque a ideologia dominante já é dos caras. O pensamento dominante já é o deles. A gente tem que tentar chegar nas pessoas da forma que der, tá ligado? Usar o discurso da forma que é possível, naquilo que muda a vida das pessoas. O Lenin, que é o principal líder da Revolução Soviética, ele ia na porta das fábricas trocar ideia com os trabalhadores, tá ligado? Falar com a galera que importava, mano. E às vezes eu sinto que a esquerda é muito acadêmica. Dentro da universidade, querendo trocar ideia entre si, saber quem leu mais, quem tem mais referência. Mano, se foda, tá ligado? Eu tava trocando ideia com um camarada ontem. Ele falou assim, não, porque o Marx foi casado com isso aqui. Mano, não me importa. Me importa a teoria política. A vida pessoal dele, eu estou cagando. Baldes, eu não sei o nome da esposa dele, quantos filhos ele tem, eu estou cagando. E é isso que importa. Pode começar pra mim. Bora.